é de verdade. Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Voltamos com o programa AltV Mulher. Agora um tema super gostoso de ser discutido com você, internauta, que é o teatro do oprimido. Nada melhor do que discutir o teatro do oprimido com uma especialista, uma pesquisadora, que está comigo. Que bom tê-la aqui, Yara Toscano. Tudo bem? Tudo bem, você como é que tá? Tudo jóia, estamos muito bem com o trabalho, já há muitos anos, né? Eu trabalhei muitos anos com Augusto Boal e achei interessante quando eu dei uma pesquisada no programa, porque eu comecei a trabalhar dentro das penitenciárias com mulheres, fui capacitada por mulheres do Centro de Teatro do Oprimido, que o Boal era diretor, e na época eu era uma multiplicadora, né, uma coringa, que nem eles chamam no Teatro do Oprimido, a pessoa que dá as oficinas, que coordena a plateia, junto com os atores, e dentro das penitenciárias na época, há muitos anos atrás, a gente discutia, a gente estava querendo discutir um pouco a questão da visita íntima para mulheres e a questão da maternidade. Polêmico, né? Lamentavelmente, né? Polêmico. Mas me conta aqui, o Boal é um ídolo, né? É uma referência, ele revolucionou na sua comunicação, né? Na sua forma de trabalhar no teatro. E aí eu queria saber como ele lidou com a questão de gênero. Como que aparece na obra de Boal a questão de gênero? Então, no Teatro do Oprimido e o Augusto Boal, a escuta daquele grupo, daquela comunidade é muito importante. Então, o Boal, ele ia para vários locais, ele trabalhou em vários países do mundo, o Teatro do Oprimido está em 70 países, e em muitos desses locais a questão de gênero aparecia muito forte, né? A questão da opressão da mulher na sociedade, né? Antigamente, né? E atualmente também, como é que anda. Então, ele teve várias inserções onde ele trabalhou com grupos dentro das mulheres dentro das prisões, ele trabalhou com as mulheres de um grupo de empregadas domésticas no Rio de Janeiro, que foi muito interessante, que fez Teatro do Oprimido, e ele tem um texto belíssimo onde diz que foi a primeira vez quando ela foi apresentar num festival de teatro, ela chorando muito, ele vai lá perguntar para ela o que está acontecendo, você deveria estar feliz, você está aqui num lugar, todo mundo te vendo, né? Ela falou exatamente por isso, porque foi a primeira vez que eu me olhei no espelho. Mas como assim eu me olho tudo no espelho, todo dia, como é que é essa história? Mas foi a primeira vez que eu me olhei no espelho e sabe o que eu vi? Eu vi uma mulher. Porque a empregada doméstica é aquela pessoa que tem que ficar invisível, né? Ela tem que não aparecer. Então esse é um outro grupo, o grupo das mulheres nas prisões. Em Paris ele trabalhou também com um grupo de mulheres. É muito emocionante essa passagem. Essa passagem, para nós que estamos aqui no AltV, que é um programa de rede internacional de mulheres, mulheres que lutam no seu cotidiano, nas reservas indígenas, nos quilombos, nas indústrias. Na Índia, muitas mulheres que fazem multiplicadoras de Teatro do Oprimido, são a maioria mulheres, e é super bonito que elas vão vestindo aqueles saris, né, e aplicando a metodologia. E nas prisões foi muito emocionante, porque as mulheres, elas queriam debater a questão da adoção dos filhos delas. As mulheres, quando iam grávidas para as prisões, não tinham um local próprio para elas poderem ficar com seus filhos. Então elas montaram uma peça para discutir essa questão. O que faz com o filho? Fica numa adoção temporária enquanto elas estão presas? Como é que tem esse cuidado materno? Como é que ela amamenta? Mas, Yara, eu quero voltar um pouco. Não, tudo bem, vamos lá. Eu fiquei muito emocionada quando você disse, você marcou essa passagem de quando a mulher que é oprimida, quando é subjugada, quando ela é violentada, ela é desrespeitada, ela é uma coisa, né? Ela não é uma mulher. Ela não é um ser humano, é uma cidadã, ela é uma coisa, e quando ela faz essa passagem, quando ela toma essa consciência entre o que ela estava sendo e o que ela tem esse momento da dor, esse momento do choro, não é? Que é um choro de libertação, na sua grande maioria, né? Mas isso se deu a partir do teatro? O que acontece com o Teatro do Oprimido é que, na verdade, as mulheres, quando elas estão juntas para debater os seus conflitos, primeiro que ele vai lidar com o conflito. O Teatro do Oprimido lida com os conflitos. A gente não mascara o conflito. Ele precisa aparecer
para que ele possa ser pensado coletivamente. Então as mulheres, quando elas estão construindo as suas peças, elas lembram de histórias que elas vivenciaram. Elas falam de histórias? Elas falam, as peças são construídas em cima das histórias reais de vida. É como o Paulo Freire também. Exatamente, exatamente. O teatro do oprimido, na verdade, o Boal tem muita influência também da pedagogia do oprimido. Agora, elas demoram muito para expor as suas feridas? Muitas vezes ela expõe as feridas da vizinha. Sempre tem um nome, sempre né? tem alguém, a minha amiga, mas aos poucos na confiança do grupo, porque o teatro do oprimido é uma metodologia de confiança, de solidariedade. Você sabe, Yara, que eu te pergunto, porque eu quando tinha um programa de rádio, era Palavra de Mulher, sempre me ligava, a minha vizinha apanha, a minha vizinha tem problemas no relacionamento sexual, sempre era a vizinha ou um parente. Nunca era aquela pessoa que estava vivendo drama. Isso se passaram anos, né? Hoje não. Hoje, por exemplo, você pega um internauta aqui da AltV, lógico que é uma rede global, de internet, nem sempre o perfil é o que bate com a pessoa, mas ele já se expõe, e no rádio a gente já vê, olha, o meu marido me fez isso, o meu filho me desrespeitou, não é? Então você já vê um empoderamento da mulher, você já vê uma emancipação da mulher, você já vê que ela começa a lidar com menos resistência do que ela tinha há uns 10, 20 anos atrás. Com certeza. Agora, o teatro do oprimido tem uma coisa muito especial, é que ela não vai lidar com isso somente racionalmente. Ela vai lidar com seus problemas sensivelmente. Né? Então, o teatro do oprimido, ele empodera, na verdade, a mulher como produtora da sua história, produtora da sua cultura, uma mulher que sente também, e que o processo que ela passa ao longo do teatro, antes de construir a sua peça, é muito fortalecedor. Não só fortalecedor pessoalmente, como fortalece, inclusive, as relações e os vínculos com aquele grupo de mulheres. E isso empodera, e isso faz com que ela crie confiança. Em Guarulhos, a gente tinha uma senhora mesmo, os seus 60 e poucos anos, que sofreu violência doméstica durante muitos anos. Ela vai procurar um posto de saúde, e nesse posto de saúde, ela começa a fazer teatro do oprimido num projeto que o CTO tinha na saúde mental, e eu era coordenadora. E ela diz, depois do processo de teatro do oprimido, que ela começou a botar limites na sua casa. Não só limites para a questão da violência, mas dizer, meu filho, agora eu não posso te atender mais, agora eu não posso cozinhar para você, agora eu vou para o meu teatro, que eu estou lidando com questões fundamentais para mim. Ela transformou. Não, Yara, isso, né? eu acho, eu quero que você volte nessa questão, que eu acho tão difícil a mulher pôr limite. Eu acho tão difícil a mulher negociar a camisinha na relação a dois. Com certeza. Não é? Principalmente as mulheres que têm uma relação estável. Elas não rompem com o silêncio, Yara. Elas não conseguem dialogar com seus parceiros. Talvez a nova geração, sim. Essa geração que está com 20, 18 anos, talvez sim. Mas as gerações anteriores, eu vi casos de mulheres que os seus parceiros eram portadores do vírus do HIV, que elas não tinham coragem de negociar. Então, mas no teatro é super interessante. A gente fez um projeto muitos anos também dentro das penitenciárias de prevenção da ST/AIDS. Sim. E no outro projeto de teatro do oprimido acontece uma coisa muito importante, que é um ensaio para a vida real. Elas têm a oportunidade de ensaiar alternativas de negociar a camisinha, de ensaiar alternativas de poder batalhar por aquilo que precisa, pelo aquilo que ela quer transformar no mundo. Né? Então é super importante, acho que não só para a gente, né, poder se entender como mulher, se entender no mundo e nas relações, mas poder ensaiar alternativas para a vida real. Né? Como eu negocio essa camisinha? Como é que eu vou sair dessa situação de violência doméstica com meu parceiro, procurando ajuda talvez de uma outra colega, que são os meus aliados. Então, no teatro do oprimido a gente faz teatro, mas o teatro não fica a portas fechadas. Ele é um ensaio para a vida real. Ai, maravilhoso, sabe? Eu estou aqui bebendo nas suas falas, entendeu? Eu estou aqui... Eu acho isso de extrema importância, porque é o que a gente vê no dia a dia, né? Eu sinto que o manto da violência é o silêncio. E o teatro faz você falar. E é uma das coisas das quais nós, mulheres, não fomos formadas para falar. E se a gente fala,
não há respeito da nossa fala. E o teatro do oprimido... É desqualificada a nossa fala. Exatamente. É como se fosse, não é à toa que a mulher fala muito, mas não fala nada, não é? Então, esse empoderamento do poder da fala é de extrema importância, né? Porque eu vi mulheres que, quando foram negociar o uso da camisinha com seu parceiro, elas foram espancadas. Eu trabalhei um tempão dentro de abrigos, né, no ABC, de abrigos que protegiam mulheres vítimas de violência doméstica. Então era tão interessante o processo, porque assim, elas queriam falar para o mundo, mas elas também não poderiam aparecer, porque os maridos poderiam identificar onde elas estavam e ir atrás delas. Então, era uma segunda violência, de além de estar abrigada, ela queria fazer o teatro, mostrar e divulgar, e ela não poderia aparecer. Nesse projeto que a gente está, chamado Torquemada, tem uma mãe, que foi uma polêmica para o grupo, né? Uma mãe... Mas peraí, explica um pouco, nós estamos na rede internacional. Então, vamos lá. O que é o Torquemada. Torquemada. Então, o Torquemada, ele é um projeto que ele é financiado pelo Ministério da Justiça no projeto Marcas da Memória, da Comissão de Anistia. Parabéns, aí, ótimo. Então, a Comissão de Anistia tem esse projeto Marcas da Memória, onde tem vários, inclusive, filmes, exposições, e o projeto Torquemada é um espetáculo de teatro, que é a mudança de cena da qual eu faço parte, o grupo de teatro do Oprimido da Garoa. Então, nesse espetáculo, ele é inspirado num texto do Augusto Boal. Ele é inspirado num texto chamado Torquemada, que ele escreveu quando ele estava preso durante o regime militar na prisão Tiradentes. Aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. E a gente fez um gancho para os dias de hoje. O que hoje a gente tem de resquício? E a gente pega o gancho da questão da polícia militar. Então, durante o espetáculo, tem uma mãe que perde, né, o seu filho, e a gente abre para os espectadores poderem entrar no lugar dessa mãe, ver como que essa mãe poderia tanto ter feito alguma coisa antes, como ter atuado depois do que aconteceu para conseguir garantir os seus direitos. Então a gente tem várias mulheres hoje que estão em rede com a gente, as Mães de Maio, que discute exatamente isso, as Mulheres da Paz, né? Como que as mulheres em grupo podem compartilhar saberes, construir caminhos para a desopressão da mulher, da mãe, na atualidade, e é o que tem sido feito também no projeto Marcas da Memória, com mulheres anistiadas, mulheres de desaparecidos e filhos e filhas também. É importante colocar que nós estamos aqui numa rede internacional, que o Brasil viveu uma dura ditadura, como o Chile, como a Argentina, como outros países, não é? E nessa ditadura do Brasil, nós perdemos muitas mulheres, foram desaparecidas, outras mortas, outras presas, inclusive a nossa própria presidente da República também. E eu acho que quanto mais falar disso é pouco numa sociedade que quer realmente fortalecer a democracia. Mas quando você, Yara, estava me colocando, para que as mães pudessem ter uma relação diferenciada com seus filhos, eu tenho um pouco de preocupação quando coloca total responsabilidade nessa mãe. Né? Com certeza. Então, isso foi uma grande discussão. A culpa é da mulher por o seu filho ter sido desaparecido, ou torturado, ou morto, ou preso. Não, a gente tem que dar a devida medida para essa questão, que vem de um sistema arbitrário, não é? E que às vezes, coitada, a mulher acha que a culpa é dela, é da família, é do meio do seu filho, e é muito além disso, né? Mas o que a gente quer mostrar, inclusive com o Teatro do Oprimido, é a luta desta mulher. Né? É a luta desta mulher para transformar aquilo que ela vive, transformar a realidade. Então essa mãe que não pode ser culpabilizada, né? Mas que sofre essa opressão, porque é muito duro a gente pesquisar uma mãe de periferia, como que funciona a cabeça da mãe da periferia. A gente teve vários embates no grupo. Essa mãe é uma mãe formada, é uma mãe que está na luta, né? A ideia do Teatro do Oprimido é devolver, né, ao oprimido essa capacidade de luta. A gente não está lidando com um deprimido, com aquele que não luta, mas com aquele que luta para transformar a realidade. Então o que a gente discutiu. E a mulher tem uma força para lutar em defesa dos seus filhos que ninguém tem, né? Ela pode ser da periferia, ela pode ser da classe média, classe alta, não importa. É mãe, é mulher, ela vai mesmo, às vezes ela não tem nem noção
da caminhada do seu filho, ela se entrega para aquela luta, para aquela defesa, né? E é muito interessante quando você tem uma plateia mista de mulheres, né? Mulheres de classe média, mulheres, né, em situação socioeconômica mais prejudicada, né? E a gente consegue instaurar esse debate, né, sobre essa mulher. É o que me interessa particularmente nesse espetáculo Torquemada, maravilhoso, que vai estar circulando agora. A gente está indo para Belo Horizonte, né? Agora às 5 e 6, no Teatro Marília, e logo em seguida para Brasília, na UNB. Toda a divulgação, né, tá no site, não sei se eu posso divulgar o site, que é o www.mudancadecena.org.br. Repita, por favor, porque lotou minha caixa quando você entrou e eu estou tentando recuperar. Eu vou pedir para o pessoal me ajudar aqui. Então, por isso que eu não estou colocando. Então, qual é o site, por favor? Então, o site é www.mudancadecena.org.br. A gente está divulgando sempre esse espetáculo. Quantos em cena? Quantos encenam na peça? A gente tem, acho que, 7 atores na peça e toda a equipe de produção. Trata da questão da mulher. Não, ele trata da questão da violência policial nos dias atuais, mas pega o gancho com o texto do Boal na época do regime militar. Só que ele tem uma mãe, e essa mãe também é uma das oprimidas da história. Então, como essa mãe enfrenta, né, o poder tão bruto do Estado, muitas vezes, principalmente se ela está em posição mais desfavorável, porque é uma pessoa que é de periferia, que muitas vezes não tem as informações necessárias, como que ela faz essa busca, esse caminho. Você veja, as Mães de Maio, né, que você acabou de... Que são um grupo super organizado, né, de mães que vêm da periferia, do Chile. E elas são mulheres que quando eu estudei, muitas não sabiam do caminho do filho. Mas na hora que o filho não voltou, elas perceberam que o filho não estava mais vivo. Essas mulheres tomam uma força, parece que resgata uma força, uma indignação, não é? Que faz com que essas mulheres, até hoje, idosas, muitas delas acima de 80 anos, estão presentes cotidianamente na luta em defesa da memória dos seus filhos. Exatamente. Isso é um dos aspectos fundamentais desse projeto Marcas da Memória, né? Que tem uma ampla gama de projetos trabalhando com essa questão. E vocês estão agora em São Paulo? Não. A gente vai estar em São Paulo no dia 5 de dezembro, no Teatro Coletivo, que é uma quarta-feira à noite. 5 de dezembro, quarta-feira, todos nós. Na terça nós vamos estar aqui na UTV, vou divulgar. E na quarta nós vamos estar realmente acompanhando essa peça maravilhosa aqui na cidade de São Paulo. Horário? O horário às 20 horas, no Teatro Entrada Franca. Olha, gente, que maravilha. Em Belo Horizonte também, Entrada Franca, já é 5 e 6 agora da semana que vem. E é interessante, e Brasília, dia 21 e 22. E a gente também dá uma oficina de teatro do oprimido depois para as pessoas que assistiram a peça. Maravilhoso. Né, para as pessoas poderem trazer essas questões também dos seus próprios conflitos. Na verdade, a gente usa a metodologia de teatro do oprimido, né, que tem sequencial, né, ela tem momentos de integração do grupo, né, de abertura, de aquecimento, para poder levar o grupo a pensar nos seus problemas, nas suas questões, principalmente relacionado à segurança, né, nos dias de hoje, né, e no papel da polícia, nas opressões que eles vivenciam. E nesse momento, você fez teatro há muito tempo, né? Você se inspirou numa referência que para mim aqui, que meus internautas sabem, quando houve a passagem do Boal, eu fiz um programa só em homenagem ao Boal. Meus internautas sabem o quanto eu tenho uma profunda admiração por ele. Eu, quando era estagiária de serviço social na cidade de São Paulo, em pleno regime militar, 78, eu fiz muitas comunicações, intervenções nas próprias periferias, com a inspiração de Boal. Sempre, os internautas também sabem o quanto eu admiro Geraldo Vandré. Então, estas pessoas que fizeram parte da nossa história, elas devem ser permanentemente referenciadas, né? E colocar nas escolas, nas mídias, porque lamentavelmente as pessoas colocam cada coisa na mídia e esquecem de falar desse monstro que é Augusto Boal.
Com certeza. O Boal diz muitas vezes que a gente vê na mídia que tem, né, uma invasão do nosso cérebro, né, que deixa a gente meio adormecido, né, que a função um pouco do teatro do oprimido é isso, vamos acordar, né, o que a gente quer discutir e que caminho a gente quer seguir para transformar, né, o que não está bom, o que está massacrando a gente, o que entristece a gente, né, o que deixa a gente não podendo produzir aquilo que a gente é capaz, né. Yara, eu estou aqui com meus internautas interagindo e eu tenho vários entrando aqui. Uma das minhas preocupações é com a terceira idade. Quanto à terceira idade fica muito isolada, ela fica, principalmente com essa violência que você acabou de citar aqui em São Paulo, nessas grandes cidades, ela acaba ficando dentro de casa, principalmente num apartamento. Em todos os prédios da cidade de São Paulo tem salão de festa, tem um espaço de convivência, não é? E muitas pessoas hoje estão na terceira idade, estão com 80, 90 anos de idade, e não tiveram, ou não quiseram, não conheceram essa história, né? Não é de se pensar num projeto porque Augusto Boal tem essa coisa de boa, né? Você vai no lugar, cria a mensagem e vai embora, né? Pelo menos nós fazíamos isso na minha época de 78. Agora, você acha que não poderia se pensar num projeto nada muito duradouro, porém que pudesse atingir, porque num prédio hoje, a maioria, se vai ter quase 40% a 50% das pessoas são idosas, não é? E não é uma linguagem só para o idoso, mas é uma linguagem de memória, de resgate, para todos e todas na nossa cidade. A gente já trabalhou com idosos numa periferia de São Paulo, na Zona Norte. E foi lindíssima a história que a senhora contou, que ela, na verdade, tinha a própria casa, a casa era dela, e a filha morava lá, trouxe o marido, trouxe os filhos, e em determinado momento ela virou inquilina, e quase que ela foi expulsa. Exatamente, hóspede. Quase ela foi expulsa da casa. Então a peça de espetáculo teatral era isso. E aí ele circulou naquela comunidade. Então as idosas vinham, procuravam, queriam fazer teatro. Maravilhoso. Yara, eu tive aqui, sentada com você aqui, uma idosa que me colocou que ela também era dona da casa, ela que construiu com seu parceiro a casa, ela que planejou tudo na casa, e quando ela ficou com certa idade, a filha veio morar com os filhos, com os netos, e ela foi para o quarto do fundo. Né? Enquanto nós tivermos essa mentalidade de lidar com os nossos idosos com o quartinho do fundo, gente, não há coisa mais dramática, mais humilhante, mais desrespeitosa com a pessoa que se ama. Agora imagina só que beleza se os idosos oprimidos dessa forma fossem tão fortalecidos para conseguir lutar, conhecer as leis de proteção do idoso, procurar outros grupos para se fortalecer. É um pouco isso que a gente faz no teatro, botar os idosos em contato, fazer com que um fortaleça o outro, ensaiar essas alternativas para que ele não vá a ser o inquilino no quartinho do fundo. Se submeter a isso. Se submeter porque a isso. Ele não trabalhou com ele naquele momento que ele devia ter trabalhado, mas sempre tempo. E porque às vezes as coisas parecem natural, eu tô velho mesmo, vou lá pro quartinho do fundo, né? Ele aceita, né? E aí ele vai vendo que, existem famílias diferentes, ele vai conhecendo outras possibilidades que causam menos sofrimento. E eu sempre digo aqui no programa Onde Vi Mulher, todo idoso e idosa tem que ter debaixo, na bolsa, no bolso, onde for, o Estatuto do Idoso, para ele não permitir que ele seja desrespeitado. Mas dentro de casa, na sua grande maioria, ele se submete, e ainda ele, na sua grande maioria, é o provedor do orçamento. E é interessante, né? Porque parece que a gente faz teatro e a gente só faz técnica de teatro, só apresenta a plateia, apresenta para as plateias e ensaia o corpo e tal. Não, a gente estuda muito. Então a gente tem que estudar as leis, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com infância e adolescência, tem um outro projeto da Mudança de Cena que eu faço parte, que trabalha lá em Minas Gerais. Com Estatuto da Criança e do Adolescente. E trabalha, estuda o estatuto, vai no CREAS, vai convencer o Conselho Tutelar, vai entrevistar, saber os seus direitos, seus deveres, a situação da escola. Então a gente estuda muito isso junto com eles, isso faz parte da pesquisa do teatro. Olha, Yara, eu acho que eu passaria horas conversando com você, não só eu, como meus internautas que interagiram, disseram que maravilhosa entrevista que foi essa, né? Porque toca a gente, né?
como é bom, né, a gente realmente mudar, alterar as relações de dominação, de desrespeito, de intolerância, não é? E trazer o que é natural no ser humano, né, na condição humana, principalmente para a mulher, que é a questão da emancipação feminina, né? A gente quer umas mulheres fortes, mulheres livres, mulheres, né, simplesmente mulheres, mas que não seja uma coisa e nem seja uma parte do homem, né? Mas sim que possa se integrar o homem. Hoje nós temos tantas mulheres interessantes no Brasil, né? Mas a gente quer, não é só o topo da pirâmide, né? Lá nós temos uma presidenta maravilhosa, mas nós queremos que a base da pirâmide, realmente todas as mulheres tenham o poder de fala. E isso é um grande trabalho, né? Uma grande luta constante de pensar, se repensar, refletir. Esse é o trabalho que a gente faz, né? Se olhar, né? Se amar. Maravilha. Yara, eu quero desejar a você sucesso e eu quero que você divulgue mais uma vez as datas antes de que nós tenhamos que encerrar e que você volte outras vezes ao programa Auge de Mulher. Tá bom, obrigada. Toda a divulgação pode achar no www.mudancadecena.org.br. A gente vai estar semana que vem, 5 e 6, em Belo Horizonte, no Teatro Marília, no período da noite. Na sequência, em Brasília, na UNB, que também vamos divulgar no site brevemente, e depois em São Paulo, no dia 5 de dezembro. Então, UNB, o pessoal da UNB, lá que tem um núcleo de mulheres maravilhosas, que estudam, que tem pesquisas que são extremamente importantes, e não é só a questão da mulher, não é? Como você colocou, é essa conjuntura que nós vivemos, lamentavelmente, que nos aprisiona, que nos leva a um estresse, não é? A uma insegurança. Quem é a mãe que hoje dorme sossegada enquanto seu filho não chega? Exatamente. Né? Uhum. Então, esse tema a gente tem que começar a trabalhar com ele para ele não nos imobilizar, mas para saber como nós possamos enfrentá-lo coletivamente. Yara, obrigada mais uma vez. Volte sempre ao programa UTV Mulher. E a você, internauta, que interagiu conosco aqui no decorrer desta 1 hora do programa UTV Mulher. Obrigada e até o próximo programa UTV Mulher. Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita